Ok. Nova Iguaçu, 13 de abril de 2020. Essa aula é para a turma 802 do Colégio Estadual Maria Emília. Vamos à explicação da matéria que foi postada no Google Classroom. A aula é dada com base em 2 slides, um do governo de Pernambuco e outro, se não me engano, do Elian Alabiluc. Vamos falar então da dinâmica da população mundial e das teorias populacionais. Vamos a elas. A foto à esquerda embaixo é de um bebê recém-nascido, do sexo masculino, humano, molhado ainda pelo líquido amniótico, segundos após seu nascimento. Embaixo você tem uma multidão do Festival de Woodstock preenchendo ou ocupando um anfiteatro natural e o palco ao fundo. À direita, a fibra em hidratos de carbono complexos de grãos, alimentos. Abaixo, animais. Ok. Aparentemente animais. População mundial. Dizemos que população mundial é o número total de humanos vivos no planeta Terra num dado momento. O crescimento natural da população nos evoca, nos remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio ambiente, e os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso, porque é ele que promove o progresso social, é ele que cria as riquezas, que desenvolve a ciência e a tecnologia e, através do seu trabalho, transforma continuamente o meio humano. Palavras ou informação pertinente à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972. O número total da população do planeta atingiu a simpática cifra de 7 bilhões de pessoas no dia 31 de outubro de 2011. Alguns conceitos pertinentes à população. A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. O número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta. Ok, população absoluta é o número, é a quantidade de pessoas que vivem em um determinado espaço geográfico. População absoluta. O número de habitantes divididos pelo quilômetro quadrado recebe o nome de população relativa ou densidade demográfica ou densidade geográfica. Então, a densidade demográfica, a densidade geográfica ou população relativa está relacionada ao número de pessoas ocupando uma certa quilometragem. Beleza? Crescimento populacional ou crescimento vegetativo acontece em função de 2 variáveis: natalidade e mortalidade. Havendo discrepância ou diferenças entre elas, você tem crescimento populacional positivo ou negativo. Há cerca de 2.000 anos atrás, a população mundial somava apenas 250 milhões de habitantes. Não havia problema de acesso à terra, mas as técnicas eram muito rudimentares e não permitiam uma grande população agrícola. Há 500 anos, a população mundial passou para 450 milhões de habitantes. Os avanços tecnológicos do período possibilitaram conquistas de terras distantes, mas doenças proliferaram e a ciência ainda não havia inventado ou não havia estudado
não havia desenvolvido a cura para diversas dessas doenças. No início do século XIX, a população era de 1 bilhão de habitantes. Estava em curso a Revolução Industrial nos mais diversos países do mundo. As máquinas aumentavam a produtividade e os meios de transporte mais modernos encurtavam o tempo das viagens e encurtavam as distâncias. Surge pela primeira vez a preocupação com o crescimento da população. Thomas Malthus alertou para um descompasso existente entre o crescimento da população e a produção de alimentos, que poderia dar como resultado a fome, ou a disputa por alimentos e a quebra do bem precioso da humanidade, que é a paz. Na década de 1970, a população mundial já somava 4 bilhões de habitantes. As inovações tecnológicas não estavam ao alcance de todos. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante do padrão dos países desenvolvidos. E os gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria. No final do século XX, a população mundial somava 6 bilhões de pessoas. Aumenta a preocupação com os recursos naturais e com a quantidade de pessoas para consumir esses recursos. O campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a sua distribuição desigual, a distribuição desigual da renda, levava a que você tivesse 23% da população mundial vivendo em estado de extrema pobreza. Censo ou recenseamento é um processo de coleta, de contagem de dados estatísticos dos habitantes de um lugar, para se chegar aos números de nascidos e mortos e se houve ou não crescimento dessa população. Você tem aí o crescimento vegetativo verde embaixo, resultando da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Calcula-se a taxa de natalidade da seguinte forma: você pega o número de pessoas que nasceram, multiplica por 1000, e divide pelo total de habitantes do lugar. A taxa de natalidade, você pega o número de nascidos, multiplica por 1000 e divide pelo total de habitantes do lugar. O crescimento vegetativo ou natural vai ser a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Ou seja, crescimento vegetativo, se você tem uma taxa de natalidade de 30 e uma de mortalidade de 10, 30 menos 10, 20 por 1000 ou 2%. Fases do crescimento populacional. Fase 1, fase de baixo crescimento. Dos primórdios da humanidade até o final do século XVIII. O crescimento da população mundial era lento em virtude das altas taxas de natalidade e elevadas taxas de mortalidade. Apresentava então uma boa expectativa ou uma boa esperança de vida. Está ali a formulinha bonitinha. Onde N é taxa de natalidade, M é taxa de mortalidade e CV é crescimento vegetativo indicado ou expresso em por 1000. Você pensa as natalidades, as mortalidades e o crescimento vegetativo em grupos de 1000 habitantes. Porque nós contamos hoje quase 8 bilhões de pessoas. Se são 8 bilhões de pessoas, fica mais, ou fica melhor você pensar nesse crescimento, nessa discrepância, nessas diferenças, comparando a quantidade de pessoas que nascem em grupos de 1000. Segunda fase de elevado crescimento. Desenvolvimento científico e tecnológico relacionado diretamente à primeira revolução técnico-científica ou primeira revolução industrial. Ocorrem melhorias das condições de vida, principalmente na Europa. Redução da mortalidade,
Primeiramente, da população da Europa, permitindo um maior crescimento populacional no continente. Nos outros continentes, a população continuava crescendo muito lentamente, em virtude também das taxas altas de mortalidade, principalmente das elevadas taxas de mortalidade infantil. Nessa fase, chamada de fase de elevado crescimento, acontece a chamada explosão demográfica mundial. Terceira fase de baixíssimo crescimento, fase de estagnação, em alguns casos, fase de retrocesso, após Segunda Guerra Mundial. O maior crescimento demográfico, principalmente nos países subdesenvolvidos, com industrialização tardia ou retardatária, que vão se beneficiar diretamente das novas tecnologias desenvolvidas pelos países centrais. O grande avanço médico, científico, sanitário do mundo pós-guerra, com redução das mortalidades, principalmente as mortalidades infantis, nestes mesmos países periféricos e, consequentemente, um aumento populacional europeu. Difusão de novos medicamentos, vacinação em massa, controle de epidemias, controle de endemias e ausência de pandemias. O envelhecimento da população europeia, ao entrar num estágio de transição demográfica, a Inglaterra desempenha um papel pioneiro nesse processo produtivo de transformações técnicas, científicas e econômicas, que ficou conhecido como Revolução Industrial. Em 1750, a população europeia somava aproximadamente 140 milhões de pessoas. Em 1840, já alcançava 270 milhões. Esse crescimento populacional europeu nos ajuda a compreender a teoria de Thomas Robert Malthus. A propagação dessa revolução industrial para outros países além da Europa, como Estados Unidos e Japão, provoca uma política de expansão imperialista que conduziu o mundo às guerras. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. Os setores empresariais dispunham de mão de obra numerosa e independente, proveniente principalmente do campo. Essa mão de obra crescia em função do aumento demográfico causado por diminuição das taxas de mortalidade, principalmente infantil, e pela manutenção das altas taxas de natalidade. O processo de migração do campo para as cidades, que foi provocado pelo processo de cercamento dos campos, ou enclosurement, criava um contingente de indivíduos sem emprego para ocupar postos de trabalho nessa revolução industrial. A produtividade da agricultura aumenta cada vez mais, aumentando a disponibilidade de alimentos e liberando mão de obra para atividades urbanas. A jornada de trabalho nas cidades tinha duração média de 14 a 16 horas diárias, vou repetir, 14 a 16 horas diárias com baixos salários. O desemprego leva à formação de um chamado exército industrial de reserva, que faz com que os salários sejam mais reduzidos ainda. Porque se tem mão de obra sobrando e todos os postos de trabalho estão ocupados, se você demitir um, você tem 10 para ocupar esse posto, portanto o valor do salário cai. Os novos hábitos de higiene individual e pública, que passaram a fazer parte do cotidiano das cidades, contribuíram de forma decisiva para a melhoria das condições sanitárias, reduzindo a proliferação das epidemias. Nos outros continentes, menos no continente europeu, o crescimento da população se manteve lento em virtude dessas questões. Agora vamos ver as teorias demográficas. Primeira, a teoria malthusiana. Thomas Robert Malthus, publicou um livro chamado O Ensaio sobre o Princípio da População, onde ele afirmava que a população mundial cresceria em ritmo muito rápido. Esse ritmo seria por ele comparado a uma progressão geométrica que vai na forma de 1, 2, 4, 8, 16, 22, 64, enquanto a produção de alimentos cresceria em ritmo lento, comparada por ele a uma progressão aritmética.
2, 3, 4, 5. Concluiu Malthus que, sendo assim, faltariam alimentos para todos os habitantes da terra. Podemos fazer algumas críticas à tese do Malthus. Ele não considerou os avanços técnicos, científicos e mecânicos que foram aplicados à agricultura, não considerou que esses avanços provocariam um aumento da produção de alimentos. Ele não considerou as reservas de alimentos dos mares e oceanos e não levou em consideração outras regiões do planeta com áreas de solos férteis que poderiam ampliar mais ainda essa produção de alimentos. Teoria neomalthusiana. O acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra ele é menor nos países mais desenvolvidos economicamente e é maior nos países menos desenvolvidos economicamente, com a redução da taxa de mortalidade, o uso de antibióticos e vacinas, saneamento básico e desenvolvimento de infraestrutura. Um grande percentual de jovens nesses países periféricos ou menos desenvolvidos trará problemas por conta de encargos econômicos com essa mão de obra. Você tem que qualificar essa mão de obra, você tem que preparar essa mão de obra, você tem que dar a eles escolaridade e alimentação. A formação dos países periféricos de áreas de grande concentração de miséria ou bolsões gerou situações de risco para o sistema capitalista internacional, favorecendo a expansão do socialismo sob influência soviética ou chinesa nas chamadas áreas do terceiro mundo ou mundo muito pobre e subdesenvolvido. Ideia central da teoria neomalthusiana. Preocupação neomalthusiana. Preocupação. Excesso de gente, explosão demográfica, encargos econômicos, países capitalistas se preocupando com a miséria dos países periféricos, porque eles poderiam ser atraídos por movimentos socialistas. América Latina, na Ásia e na África. Solução imposta ou proposta pelos neomalthusianos. Primeira, controle da natalidade. Segunda, não repressão aos abortos ilegais. Terceira, esterilização em massa de mulheres. Quarto, laqueaduras e ligaduras de trompas femininas. A tese central é: um rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico do país, acarretando sérios problemas de pobreza, fome e miséria ligados às elevadas taxas de natalidade. Métodos contraceptivos. Contraceptivos orais, contraceptivos invasivos, preservativos, vasectomia, preservativo feminino, orto-evra adesivo, enfim, métodos contraceptivos. Por fim, a terceira, a teoria reformista ou teoria marxista. Os reformistas, que defendem teorias demográficas chamadas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a miséria responsável pelo acelerado crescimento da população. Os reformistas, assim chamados teóricos demográficos marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram que é a miséria a responsável pelo acelerado crescimento da população. Vejamos. Os marxistas defendem a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida, defendem melhoria da distribuição de renda e de alimentos e defendem aumento da escolaridade, que daria como resultado o planejamento familiar, redução da natalidade e do crescimento vegetativo. Teoria ecomalthusiana. A tese dessa teoria está relacionada diretamente com o crescimento da população ou relacionado também com a degradação do meio ambiente. Esses ambientalistas pensam que um rápido crescimento populacional, principalmente nos chamados países periféricos, refletiria em maior exploração sobre os recursos naturais,
principalmente recursos naturais não renováveis. Um rápido crescimento populacional dos países periféricos provocará desmatamento dos ecossistemas equatoriais e tropicais, além de vários tipos de degradação do meio ambiente. O controle da natalidade seria uma forma de preservar o patrimônio ambiental para gerações futuras. Fazendo uma oposição entre meio ambiente e explosão demográfica, o que você vai ter? Meio ambiente, preservação do ecossistema, desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas e ocupação racional. A explosão demográfica, desmatamento, poluição, desperdício de água, caça e pesca predatória, comercialização e extinção de espécies da flora e da fauna. Nos países periféricos, as carências sociais são tão grandes que as preocupações ecológicas estão quase que sempre restritas às camadas sociais médias e superiores. Os países centrais do capitalismo usam as questões ecológicas para conseguir concessões políticas e comerciais dos países periféricos. Uma bela combinação. Estrutura etária e estrutura sexual mundial. Estrutura etária e sexual é uma representação gráfica quantitativa que expressa o número de habitantes de uma determinada região, de uma determinada cidade, município, estado, país ou até mesmo do mundo. Identifica a taxa de natalidade e mortalidade, além da expectativa ou esperança de vida. Então nós temos um gráfico. Então nós temos um gráfico com uma base, um corpo e um topo, onde você conta as idades de baixo para cima. As idades vão de 0 até 100 anos de idade. Você tem o sexo masculino de um lado, o sexo feminino do outro, e como a gente pode notar, a base ela é mais larga porque ela apresenta uma maior quantidade de pessoas, geralmente os mais jovens. Expressa a fase da chamada transição demográfica, ou não, em que se encontra uma determinada população. Esse gráfico mostra como é que está o processo de transição demográfica, ou de caminhar para a transição demográfica de uma determinada população. Expressa a estrutura das idades, expressa a estrutura sexual e revela também certos eventos que podem ter sido sofridos por uma determinada população, que pode modificar o seu perfil demográfico, como o caso de guerras, conflitos, epidemias, crises econômicas. Você tem 4 gráficos, 1, 2, 3, 4, que vão indicar cada um especificamente. Estágio 1, estágio de expansão, apresenta elevada taxa de natalidade, queda rápida em cada grupo de idade devido a altas taxas de mortalidade e expectativa de vida curta. Estágio 2, ainda expansivo. Elevada taxa de natalidade, a base é larga, queda nas taxas de mortalidade, de vida na Idade Média, expectativa de vida maior. Porque a lateral ali, ela não está se aprofundando, ela está com uma linha reta, indicando que um grande número de pessoas que nasce consegue sobreviver. Estágio 3, ou estágio estacionário. Taxa de natalidade declinando,
baixa taxa de mortalidade, mais pessoas vivendo na velhice, porque a parte de cima está larga, está bem mais larga do que a do estágio 1. Estágio 4, contratante. Baixa as taxas de natalidade, porque a base está encurtando, maior taxa de mortalidade, maior taxa de dependência, elevada expectativa de vida, grande número de idosos e de adultos, pouco nascimento na base, há uma tendência clara de envelhecimento de população. A forma da estrutura etária e sexual de um determinado país está associada ao grau de desenvolvimento ou seu grau de subdesenvolvimento. As modificações que ocorrem com o passar dos anos de uma estrutura etária e sexual revelam sua tendência ou suas tendências demográficas. A estrutura sexual e etária tem reflexos importantes na economia e na sociedade de um país. Base larga implica em grande quantidade de jovens que demandam investimento em educação, saúde, saneamento, moradia e habitação. Portanto, pesa impacta de forma significativa de que maneira os governos estadual, municipal e federal terão que investir para suprir as necessidades dessa população. Migração ou movimentos migratórios. Os movimentos migratórios se referem aos deslocamentos de populações dentro de um determinado espaço geográfico, de um mesmo país ou entre países. É um importante componente da dinâmica demográfica mundial. As migrações estão se constituindo no elemento mais importante da vida de grandes contingentes populacionais, podendo ocorrer de uma forma espontânea ou forçada. As migrações forçadas correspondem a deslocamentos realizados involuntariamente pelos habitantes de uma região, como aqueles que ocorreram entre os séculos XVI e XIX em função do tráfico negreiro, que transferiu à força mais de 40 milhões de habitantes da África, principalmente para a América colonial. Migrações espontâneas referem-se a deslocamentos realizados voluntariamente pelos habitantes de uma determinada região, que desejam viver em outras regiões, como que aconteceu durante o século XIX e parte do século XX, quando mais de 60 milhões de habitantes da Europa migraram para a América. Dizemos que as migrações estão relacionadas diretamente a vários fatores, várias causas ou origens, como por exemplo, políticas, religiosas, fenômenos da natureza, econômicas, sociais, étnicas, culturais ou psicológicas. As migrações podem ser externas ou internacionais, internas ou regionais. E as externas correspondem àquelas que ocorrem de um determinado país para o outro sem retorno. As internas ou regionais correspondem aos deslocamentos humanos dentro do mesmo país. Todo e qualquer deslocamento populacional traz consequências demográficas nas regiões de atração, como o aumento do contingente populacional, enquanto nas regiões de repulsão ou que mandam pessoas embora, ocorre uma redução do contingente populacional. Esse diagnóstico de conhecimento pode ser respondido. Está aí uma boa tarefa para 802. Ok? Fica aí o diagnóstico de conhecimento. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e do YouTube eu vou postar na plataforma do Google Classroom. Quem for lá no YouTube, por favor, dá aquele like, se inscreve no canal, dá um alô pro bom e velho professor de geografia de vocês, tá? Um abraço, boa tarde.